Fala galera do canal Café com Jesus, hoje estamos aqui mais um podcast muito especial, um podcast muito aguardado por muitos, por mim também, mas antes de eu mostrar o convidado aqui que você já sabe, obviamente, quero que você se inscreva no canal, deixe seu gostei e também vá no site da nossa loja parceira que está patrocinando esse nosso podcast, o nosso convidado vai ganhar um presentinho no final. E usa o cupom do Café com Jesus, Café com Jesus 15, você vai receber 15% de desconto. E sem mais delongas, vamos começar esse podcast. E hoje eu tenho a honra, o prazer de receber aqui Neto. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Neto. Tudo bem? Tudo bem. Primeiro é um prazer estar participando do Café com Jesus, até porque Jesus é a nossa rocha, a nossa alicerce. Amém. É o dono dos nossos dias, daqui para a eternidade, então... Prazer estar aqui contigo e parabenizá-lo pelo trabalho, né? Obrigado. Sempre trazendo algo relevante no que a gente, no quesito de fé, né? Porque hoje a gente fala de fé, tá tão raso as coisas, e tanta gente mentindo sobre isso, e tá aqui no podcast para mim, eu tenho certeza que eu vou ser edificado também. Amém. Então hoje eu convidei você para estar aqui, como eu já tinha comentado contigo, para saber um pouquinho mais da tua caminhada com Jesus. Claro que a gente vai falar também como foi a tua carreira, a tua relação com a Chape, tudo que você já passou. Mas eu quero, o principal desse podcast, saber como é o Neto na sua caminhada com Cristo, com Deus. E como começou? Desde berço? Como é que é essa caminhada aí com Jesus? Rapaz, meu primeiro encontro com Jesus foi com 18 anos, quando eu saí de casa a primeira vez, para jogar no Francisco Beltrão. Fui ministrado por um rapaz que jogava no Beltrão, chamado Renato. Ele me deu um ensino sobre Jesus, sobre salvação. Eu aceitei Jesus no vestiário, sozinho. Olha à noite. Só. Dentro de um vestiário? Dentro de um vestiário. Caramba. À noite que ele me levava lá, para não ficar no alojamento. Então, mas eu nunca tinha seguido a risca, né? Indo para a igreja, eu era de uma outra igreja. Essa igreja não falava muito sobre Jesus, sobre salvação, falava sobre outros homens, mas o principal não era dito, não era falado. Então eu tive esse encontro com Jesus aos 18, mas quando eu fui jogar no Santos, em 2012, final de 2012, que eu fui convidado para ir numa igreja chamada Batista Central de Santos, lá do Canal 2, e ali eu pude ser mais ensinado ainda sobre a palavra de Deus. Senti que Deus estava tocando a minha vida, senti que Deus estava abrindo meus olhos, né? Para que eu pudesse enxergar a verdade diante de uma cultura tão mística, né? Que a gente vive, de tanta superstição, botar algo atrás da porta para ser bloqueado o mal. E eu comecei a entender que, se eu tinha uma conexão com o Criador de todas as coisas através do Filho dele. Isso tudo por amor, porque eu não era digno, né? E aquilo ali tocou a minha mente, meu coração, e foi a partir dali, em 2012, 2013, que eu realmente... Comecei uma caminhada verdadeira. Aí você falou que com 18 anos você foi pro Francisco Beltrão, certo? Como começou a tua carreira como jogador? Começou cedo já? Francisco Beltrão. Começou ali. Velho. Eu ia dizer, porque 18 anos 18 normalmente anos. Já tá... Eu fiz teste em todos os clubes que você imaginar no Rio de Janeiro. Sério? Na minha infância, adolescência. Você é do Rio? Sou carioca. Fiz teste no Flamengo, no Fluminense, no Madureira, que é time pequeno, no Olaria, reprovei em todos. Todos. E sempre pra zagueiro? Sempre, era atacante. Era centroavante. No Flamengo eu achei até que ia passar um período que eram 7 testes e eu cheguei até o 7º, cara. Eu cheguei com mais de 1000 lá e no último teste só tinha eu mais 10. Caramba. E acabei não passando, fui mal, tive um furúnculo nas nádegas, cara. Meu Deus. E não fui tão bem assim nesse teste, mas foi um aprendizado. E jogando no campeonato amador, cara, no meu bairro lá, no clube amador chamado Pavunense, no Rio de Janeiro. Um olheiro me viu, era para mim para fazer um teste no Grêmio, eu não fui para fazer um teste no Grêmio, e o meu treinador me indicou no Francisco Beltrão, com 18 anos. Todo mundo falava que eu não daria certo. Todo mundo falava que eu era velho, que eu não tinha jogado em clube nenhum. Todo mundo... Que já tinha passado a idade. Já tinha passado a idade, mas eu fui lá com a fé rasa também, mas com a fé no coração que as coisas pudessem dar certo. E ali acho que foi o meu pontapé inicial para
para olhar o futebol com outros olhos, né? E ali também, que nem você disse, você acabou tendo o primeiro contato, né, com Deus. Então, Deus sabe de todas as coisas, como dizem, né, que você, além de começar a tua carreira ali, teve um primeiro contato com Deus, né? Mas poderia, eu sou gremista, ter ido pro Grêmio, né? Poderia ter ido pro Grêmio, que eu ficaria feliz, né? Quem sabe teria nos dado muitas alegrias. As brincadeiras à parte, Neto. Hoje a gente sabe que o meio do futebol, você mais do que ninguém, né? Esteve no meio do futebol. É um meio bem complicado quando se fala de oportunidades, né? Hoje um guri de 17 anos que explode, ele tem abertura para muitas mulheres, em qualquer lugar que ele for. Como foi essa tua caminhada como cristão no meio do futebol, que abre todas essas oportunidades? Como que você manteve-se firme na tua fé? Eu acho que eu sempre fui meio centrado, assim, sabe? Nunca fui perfeito, né? Uhum. Aceitei Jesus mesmo em 2013, quando eu fui jogar no Santos, né? Mas, pô... Tinha quantos anos já? Eu tava casado com Já tava casado. 28, 27, mas tava casado com meus filhos já, mas, pô, jogar no Santos com o Neymar, cara. Então, pô... Pois é, agora é verdade. Ali... Chegou a jogar com o Neymar? Cheguei. Caramba. Então, é um absurdo, assim, né? Então, o ser humano, na verdade, ou ele jogando no Santos, ou no Grêmio, ou no Real Madrid, ou no Chapecoense, ou no Concórdia. Eu sou de Concórdia, ou inclusive. no Brusque, ou seja lá em qualquer clube. Você vai jogar num time que é de uma cidade e você se torna alguém relevante naquela cidade. Ainda mais quando o time faz sucesso, né? Sim. Então, acho que eu, desde quando eu não tinha Jesus na minha vida, eu sempre fui centrado, tentando entender o que eu queria da vida, né? Sim. Eu vi pessoas melhores do que eu nos clubes que eu passei, buscando, através do futebol, a fama e as noites de festa. E hoje, quando eu olho para trás, eu penso, cara, esse cara era melhor do que eu, não tem um terço do que eu tenho. Às vezes gastou tudo em festa, né? Porque o jogador tá lá. 99,9 sai de uma pobreza muito grande e começa a ganhar um dinheiro muito que não é fácil, porque você luta para estar ali, mas tem jovens que têm talento que eles já desde cedo eles têm uma condição financeira muito boa. E ele gasta sem entender que um dia acaba. Faz filho para lá e para cá, tem jogador com filho com 2, 3 mulheres e vai pagar pensão, mas o futebol acaba. E depois do futebol. Então Deus, eu acho que ele sempre me separou, não que eu fosse perfeito, melhor do que ninguém, não é isso que eu tô querendo dizer, mas ele sempre me deu um entendimento de que o futebol era uma profissão e que isso iria passar e aquilo ali era o sustento da minha família. Então quando eu entendi sobre Cristo, antes de entender eu já era casado, apesar de não entender tanto da Bíblia como eu entendo hoje, mas quando eu pedi minha esposa para casar, a gente não era evangélico como a gente é hoje. A gente era cristão, mas muito raso. E eu falei pra ela, eu quero casar contigo porque Deus gosta do compromisso. Eu queria casar, porque eu ia embora, então acabou que eu não fui. Então eu comecei a compreender que, poxa, o futebol era um meio de ajudar a minha família, não só a minha esposa e meus filhos, mas eu tenho meus pais também, que não sou de família rica lá do Rio de Janeiro, sou de uma família da periferia. Então eu sempre me afastei desse tipo de comportamento. Não me afastei das pessoas, sempre me dei com todo mundo, cara. Sempre brinquei com todo mundo sempre gostou de mim, sempre gostei de todos, independente se é cristão, se é de outra religião, se é bagunceiro, se não é, se é calado, se fala muito. Sempre tentei me dar com todo mundo, mas eu sabia. E eu sempre falei isso para meus filhos. Conversem com todo mundo, sejam amigos de todo mundo, mas não façam o que todo mundo faz. Verdade. A gente tem que saber onde a gente pisa o nosso pé, até porque o que Deus tem para mim não é aquilo que os outros pensam que Deus tem para eles, entendeu? Então, a nossa segurança e o nosso relacionamento com Deus faz com que a gente pense 2 vezes. Não que a gente não seja tentado, claro, né? Claro. Todos seremos tentados, né? Mas a gente entende o caminho a ser seguido. Eu quis te perguntar sobre isso porque hoje a maioria das pessoas que assistem o canal, hoje tem uma boa diversidade das idades, mas a maioria é jovens, né? E eu falei sobre o futebol, mas hoje qualquer área que tu é um destaque dentro de uma cidade, dentro de alguma coisa, as oportunidades vão surgir, né? Então é muito importante sempre estar centrado, saber o que fazer para não se perder o futuro, né? Com Deus, com aquilo que Deus tem para nossa vida. E no Francisco Beltrão, ali realmente começou a tua trajetória como atleta? Ali começou minha trajetória como atleta. Fui para a base do Beltrão. Da base do Beltrão fui para a base do Paraná Clube, 2004.
E ali eu desisti do futebol, fui morar em Curitiba, não queria mais, muito frio, poucos amigos. Não era acostumado, né? Não, e Curitiba é uma cidade maravilhosa, mas eu não tinha... O povo de Curitiba é mais fechado, né? Então você não tem tantos amigos assim. Pra mim foi um período duro, porque eu voltei pra casa contra gosto do meu pai ficou muito irritado. Desisti, abandonei. Sim, porque já tava andando Já o sonho, tava andando, né? já tava trajetória. no meu segundo ano de sub-20. Resolvi abandonar. Eu lembro que o Paraná Clube ficou em terceiro na Taça São Paulo. Meu pai ficou com mais raiva ainda de mim, porque meu pai, poxa, você saiu de um time que fez a melhor campanha da história do clube deles, do sub-20. Poderia estar lá. Poderia, mas eu não queria voltar para casa. Depois que eu voltei para casa, fiz um teste na Olaria, que o clube me reprovou. Com 15 anos eu passei com 10 minutos em campo, no clube que havia me reprovado anos antes. E o empresário não me levou para Olaria, falou que não me levaria, porque eu passei muito fácil, me levou para o Vasco. E fiquei no Vasco praticamente 5 meses treinando, sem jogar, até ser mandado embora. Só treinando. E nem jogou? Não joguei, fui mandado embora. E... quando eu vi que não era futebol pra mim, fui jogar um campeonato amador, o empresário me chamou na beira do campo e queria me levar pro Francisco Beltrão, o clube que eu fui a primeira vez. Meu Deus do céu. Era coisa de Deus. Eu fui pra Francisco Beltrão, lá me tornei profissional, lá conheci minha esposa, que eu tô casado há quase 20 anos, tivemos um casal de gêmeos e lá começou meu pontapé profissionalmente falando. Profissionalmente. Né? Cara, por isso que a gente, às vezes... O ser humano em si é normal questionar as coisas, né? Por que tá acontecendo isso comigo? Por que agora é isso? Mas olha como andou as coisas pra te parar novamente em Francisco Beltrão, conhecer tua esposa, começar muito doido assim, né? Nem você acha que escreveria um nem roteiro eu escreveria assim, porque eu imagine Rio de Janeiro para Francisco Beltrão, é mais de 1.000 quilômetros e uma mesma pessoa... Uma outra pessoa que eu não conheço me levou para o mesmo lugar onde eu fui a primeira vez. Exatamente. Era um plano de Deus eu morar ali, eu casar ali, eu ter meus filhos ali, eu ser profissional ali. E ali iniciei minha trajetória profissional. Quanto tempo ficou ali? Fiquei no Francisco Beltrão de 2006, quando eu voltei para lá. E depois eu sair de lá em 2008. 2008. E foi pro Cianorte. Cianorte, mas Cianorte fui sozinho, cara. Foi uma barra. Tua família não foi? Não, eu ganhava R$1.200 no Cianorte. Nossa, e meus filhos tinham nascido gêmeos. Eu tinha largado o futebol quando eu subi profissional, porque minha esposa teve um cisto no ovário com 15 anos e perdeu um ovário. O cisto ficou muito grande, virou um tumor, então ela tirou um ovário, né? Benigno, né? O tumor, né? Mas tirou o tamanho de uma laranja, então teve que tirar. E ela teve cisto no outro ovário. Eu tava jogando em Foz do Iguaçu. Caramba. 2006, a segunda divisão. 2007, a segunda divisão do estadual. E eu desisti. Voltei pra casa. Novamente. Voltei pra casa, trabalhei de barman numa balada. Caramba, eu não imaginava tudo isso. Trabalhei numa loja chamada Por Menos, que tem aqui em Chapecó. Tem. Trabalhei lá 6 horas por dia. Jogava os campeonatos amadores, larguei. Pra tentar ser pai. E Deus enviou 2. Ela com o único ovário, né? Até brinco. Que ela fala que é gêmeos é por causa da família dela. Eu falo, não desmerece meu trabalho, não, filho. Eu tive muita fé e coragem. Eu tenho a minha parte. Não desmerece não. Mas a gente, brincadeiras à parte, assim, Deus mandou 2 e eu larguei. Desiludi com o futebol. Pô, eu tô no interior do Paraná. Segunda divisão do estadual. Não paga em dia. Vou arrumar outra coisa pra fazer. E quando meus filhos fizeram um ano de vida, que eu não tinha condição nenhuma de nada, de fazer uma festa, meu pai foi lá com a minha mãe, fez a festa, minha pai apoiou, falou que tinha que voltar. Meu pai sempre falava pra mim... Teu pai sempre foi alguém que apoiou. Meu pai e minha mãe, e quando eu casei, minha esposa, né? Sim. Falava que eu tinha talento, coisa e tal. Eu não acreditava em mim. Essa é a realidade. Porque o talento não vence, cara. Você tem que se dedicar muito. Então eu achava que a qualidade que eu tinha não me levaria aonde eu queria, onde eu almejava chegar. Mas você não começa com a qualidade que você precisa para estar num lugar maior. Você tem um dom e esse dom precisa ser trabalhado. Muito bom. Então quando meu pai, junto com a minha esposa e minha mãe, incutiram na minha cabeça que eu tinha que jogar bola... Na festa de aniversário dos meus filhos, eu voltei para Francisco Beltrão, jogar no time da cidade. E lá fui para Cianorte, ganhando R$1.200, morando sozinho no alojamento, longe da esposa, dos filhos, longe de todo mundo.
Esse é o pior, né? Esse é o Nem pior. a parte financeira fica de lado disso. Fica de Meu lado, Deus. porque a saudade você tá lutando por algo que você nem sabe se vai dar certo. Exato. Mas eu sabia que iria dar certo, que Deus iria me honrar, mas eu tinha entendimento que eu tinha que me dedicar muito, muito. E eu via Ali já tava como zagueiro? zagueiro, Já tava. e eu já via gente melhor do que eu ficando para trás. Eu comecei a observar isso, e eu falo para os jovens que estão me ouvindo, talvez tenha gente melhor do que vocês. Vocês não acreditam no potencial de vocês. Verdade. Se dediquem ao máximo àquilo que vocês querem da vida. Se dediquem, dá vida. Tem que ser dia e noite, pensar naquilo que você quer e você vai, de uma forma que você nem vai entender, evoluir uma barbaridade. Seja no estudo, mas eu tenho dificuldade de estudar, eu quero ser médico. Estuda. Começa a potencializar o dom que Deus te deu. Começa a estudar. Estuda 2 horas, 3 horas, 4 horas. Para de ver coisas no celular e começa a pegar o que você tem que fazer. E um dia você vai ser. Glória a Deus, amém. Não vai ser na hora. Talvez você não esteja pronto hoje. Você, por não estar pronto hoje, você fala, eu não vou chegar nunca naquele lugar que eu quero. Mas Deus vai te aprontar. Deus vai te dar o suporte. Deus vai te dar a mentalidade, a sabedoria de entender o que tem que ser feito para você chegar onde você sonha. Deus sempre faz isso. Ele capacita os escolhidos. Você não nasce capacitado para nada. A gente não nasce capacitado para nada. A gente tem um dom que a gente trabalha. E muitas vezes a gente vê na Bíblia isso. Davi matou o gigante. Davi matou um leão, matou um urso. Antes do gigante. Já estava treinado. Estava treinado de um jeito que ele estava treinado, que quando vê o gigante, ele não pensou 2 vezes em ir para cima. Porque ele estava treinado. Então, quando você vai treinando, você vai evoluindo sem perceber. Mas na hora que o gigante aparece, você sabe, eu estou preparado para isso. Muito bom. Comigo não foi diferente. Eu comecei a me dedicar de forma fiel ao meu propósito. E no Cianorte, quando eu estava na última rodada lá para acabar o campeonato estadual, tinha sido vice-campeão um ano antes, na Copinha. E no estadual fui tão bem que o Guarani de Campinas, que estava na Série B, me contratou. Então, ganhava 1.200 no Cianorte. Deu um boom. Fui ganhando 12 mil. Nossa. E depois de um tempo eu levei minha esposa e meus filhos para lá, para Campinas, e aí começa uma trajetória diferente, né? Porque você jogar no Francisco Beltrão, você jogar no Cianorte é uma coisa. São times menores do interior. Você jogar no Guarani, um time que já foi campeão brasileiro, numa cidade de mais de 1 milhão de habitantes, que é Campinas. Já estava numa divisão em Série B do brasileiro, já é uma outra cobrança. Exato. E uma coisa para os jovens também, você que tem um sonho alto, quanto maior for o teu sonho, mais difíceis as coisas ficam. E quando você chega onde você deseja, a cobrança é maior. É verdade. A cobrança de uma estrutura menor é diferente de uma cobrança de uma estrutura maior. A cobrança de um cargo que não é tão relevante é diferente de uma cobrança de um cargo relevante, de uma grande empresa. Então, se prepara para isso. Se dedica ao máximo, porque a hora que você for cobrado também, se você tá ali por conta da tua dedicação e da tua fé, a hora que vier a cobrança, você está preparado. Exato. Porque ninguém te colocou ali por parceria ou por outra coisa. Foi Deus que te capacitou para estar ali. Então, quando eu fui para o Guarani, foi um momento muito bacana, assim, onde eu pude ver uma outra realidade do Guarani. Depois eu fui para o Santos, em 2012. Joguei a final contra o Santos, estava no Guarani. Ninguém acreditava no estadual que a gente ia fazer. E a gente foi para a final contra o Santos. Que ano era isso? 2012. Final contra o Santos do Neymar. Olha só. E eu estava sendo um dos destaques do campeonato e machuquei com 20 minutos. Roubei uma bola do Allan Kardec assim, senti uma fisgada na coxa e passei no banco do Santos com gelo. O treinador era o Muricy Ramalho, que era o cara que não quis ir para a seleção, o top dos top, ele me chamou. Falei assim, ô Neto, o que deu aí, garoto? Eu falei, não, senti uma fisgada aqui, professor. Uma fisgadinha aqui, ele... vai dar nada não, garoto, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Aí eu fui pro meu banco de reserva pensando, caramba, o Muricy. O cara falou comigo, velho, o fera dos fera. Acabou o jogo, ele foi lá no banco e falou pra mim, eu quero você aqui. Olha só. Eu quero você aqui no Santos. E eu pensava, eu falei pra ele, fala com o pessoal daqui, eu também quero. Eu também quero. Poxa, tá louco? O time do Santos é uma máquina. Sim. E ali eu fui pro Santos, né? No final de 2012 eu fui vendido. E olha só, não te cortando, mas também cortando. Que nem você disse, né? Você tá preparado
quando vem a oportunidade, né? Você estava desde lá de trás do Cianorte, quando você recebeu o apoio dos teus pais, da tua família, se preparando. E quando chegou, foi. Como é que foi essa ida pra lá? E foi, casa muito com aquilo que eu falei. Se dedica ao máximo, que você vai evoluir sem perceber. Isso. A maior evolução do homem não é perceptível para ele, para os outros mas para ele não. É verdade. Todo mundo que já teve um início, vamos supor, um início pastoral, a primeira pregação, tu vai ver a primeira, tu vai ver a última, meu Deus do céu. Eu tava emocionado demais. É bem verdade. O que eu falei ali, eu não falaria hoje. É o processo de crescimento. Mas se você tivesse parado naquilo lá estagnado, não buscasse uma melhoria, sabedoria que vem do alto, não tivesse orado, tivesse estudado, você não ia melhorar, não ia progredir. Então, dali eu fui pro Santos, no final de 2012, fiquei ali até o final de 2014, 2013, a metade do ano o Neymar foi vendido pro Barcelona, tive o prazer de jogar com ele. Era zagueiro, né? Marcava ele nos treinos, como é que era marcar o homem? Não dá, o dia que ele tá bem não dá. Não dava? Não dava, aquela época ali era absurdo. Meu Deus. Eu vi coisas assim, cara, que às vezes eu vou no podcast e eu falo, eu nunca vi isso, lá eu vi. De você entrar no vestiário e você conversar com o outro, não, vamos levar o gol hoje que o homem falou que vai decidir. Caramba. Eu nunca vi jogador nenhum falar isso. E eu tava vendo um menino de 20 anos, 21, falando assim, hoje eu vou decidir. Esquece. Eu nunca vi. Eu vi videogame, né? Nem no videogame eu falei, cara, nem no videogame o meu boneco faz o que ele faz aqui. No FIFA não tem como. Então, assim... Que loucura, Eu tive esse prazer, cara, de jogar com um cara que é gente fina demais... Ajuda muita gente dentro do clube, ajuda muita gente em muitos lugares. Um cara que conhece Jesus, conhece muito. A família dele, a mãe, não? A família dele, a mãe, o pai uma época era de uma igreja lá de Santos que eu conheço, se eu não me engano é Peniel. Era uma família cristã, não sei como tá a relação com a fé, mas ele é um cara que, apesar de, né, mudou muita coisa, ele ainda vira e mexe até recitando um versículo. Dá pra ver que ele tem guardado no coração dele. Então eu pude ter esse prazer e fiquei ali até o final de 2014. Em 2014, no melhor momento que eu tive no Santos jogando mais, eu perdi um pênalti na final contra o Ituano. Perdemos uma decisão de Paulista. Falar que eu lembro desse pênalti porque eu tava, torcendo pro Ituano. Mas muita gente tava. Porque normalmente, assim, eu torço pro Grêmio, claro. Mas quando tem um time menor que vai subindo, vai subindo, vai chegando... Comecei a torcer, falei, não, o Ituano tem que vencer. Não, e aí eu lembro desse pênalti. E eu perdi o pênalti, infelizmente, cara. Eu te digo, eu comemorei, tá? Não, mas acontece. Você, metade, 70% de São Paulo comemorou. Verdade. Mas assim... E ali é Santista, tá? Santista? Ali é Santista. Me xingou então, ó. Hoje é homem de Deus, aí. Homem de Deus. Na época lá, me xingou minha mãe, meu pai... Mas assim, cara, foi uma experiência muito louca, porque eu fui pro Santos com o pensamento de ser campeão. Porque eu tinha sido vice-campeão desde o Francisco Beltrão num campeonato regional. Aí eu fui pro Cianorte, vice-campeão da Copa Paraná, perdendo pro Londrina. Aí eu fui pro Guarani, vice-campeão da Série B. Aí na Série A2 a gente foi vice-campeão, subimos pra primeira. E no outro ano, que era a primeira divisão, pegamos o Santos na final, a gente foi vice. Aí cheguei no Santos, vice-campeão no primeiro ano que o Neymar tava, pro Corinthians. E no ano que eu comecei a jogar, vice-campeão pro Ituano. Eu fui 7 vezes vice-campeão. Caramba. E eu fui pro Santos pensando, agora eu vou ser campeão. Não tem, né? Agora vai. Mas foi em Santos que eu conheci a Igreja Batista Central. Ali eu falo pra todo mundo, eu ganhei o maior título da minha vida, que é a salvação pela graça. Então, glória a Deus. Quando eu entendi isso... Ali foi campeão mesmo. Ali, o maior título disparado, porque esse título, ele permanece conosco até a nossa partida, né? Os outros títulos, você é campeão hoje aqui. Vamos supor, você é um jogador da Chapecoense, você é um campeão. E daqui a 10 anos, outros vão ser campeões. Verdade. E você vai... Um dia vai ser esquecido. Você fica importante como todo mundo, mas para Jesus a gente é um coletivo singular, né? Exato. Nós somos corpo de Cristo, mas cada um teve um momento especial com Deus e recebeu a salvação pela graça, né? Então eu tive esse título lá. Teve alguém que te levou para essa igreja, que te convidou, ou você foi por conta própria? Fui por conta dos jogadores. Tinha o Felipe Anderson, que tá no Palmeiras hoje, meu irmão. Rafael Cabral, um goleiro que era do Santos. Tinha o Emerson Palmieri, ia de vez em quando. Tinha
Bruno Pérez, Alan Santos, que é um irmãozão meu, cara, homem de Deus, fenômeno. Tinham muitos jogadores que iam num culto de atletas. Tinha um Atletas culto em adoração. especial. Toda quinta-feira, atletas em adoração. Eu fui lá, eu não curtia muito a igreja evangélica, mas vamos lá, né? Então, como eu falei, eu sou amigo de todo mundo, vamos lá. Sim. Comecei e falei, poxa, tô aprendendo algumas coisas aqui que tá me incomodando. Então, eu tô acreditando em coisa que não é mentira. É cultural isso aqui. Eu sou curioso, né? Sim. Começamos a estudar a Bíblia, eu e minha esposa, até quando eu me decidi, cara, eu tenho que me batizar. E eu lembrava lá atrás, eu soube desse Jesus que alguém me falou lá atrás. Lá atrás. Agora aprendi mais, com muito amor, nesse culto de atletas. E ali eu me decidi, né, preciso me batizar em 2014. Depois que eu decidi me batizar foi uma luta, cara. Uma luta, eu ia me batizar em agosto, tava fazendo o curso, né? O estudo, na verdade, e perdi o pênalti, machuquei a coluna. Foi nesse tempo? Nesse tempo. Caramba. Eu falei agora, teve batismo na igreja que eu congrego, domingo retrasado e domingo agora. E eu falei para que estavam se batizando. Não é o fim das lutas, é o início. É verdade. É o início de lutas maiores, talvez, do que a que vocês tiveram no passado, mas vai ser um início de lutas junto com o Senhor. Amém. Quando a gente tem lutas e Deus está no controle, a gente tem paz. Porque às vezes a gente tem uma luta muito pequena, mas a gente está sem Deus, está distante de Deus. E aquela luta pequena se torna um gigante dentro da nossa mente. E às vezes a gente está diante de um gigante, mas a gente tem Deus no coração. Então a gente vai em frente e a gente não tem medo. Porque a gente sabe que Jesus fala pra gente ter bom ânimo, que a gente teria aflições nesse mundo, mas Ele venceu o mundo. Amém. Então a gente tem que crer na palavra de Deus. A palavra de Deus me diz algo, eu tenho que ser direcionado por ela. Amém. Então eu tive esse problema de perder um pênalti, de uma lesão na coluna gravíssima, e depois que acabou o ano, não renovei o contrato, estava tudo certo para renovar, e eu vim parar na Chapecoense. Plano e propósito de Deus, completamente. Porque se eu faço gol de pênalti, tinha o maior contrato da minha vida, a minha vida ia ser outra. Sim. Então Deus queria me usar aqui de alguma forma para poder refletir o amor, a graça dele diante de um mundo caótico que a gente vive. Verdade. E que ano tu chegou então na Chapecoense? 2014? 2015. 15? Como foi o início aqui na Chapecoense? A Chapecoense já estava na Série A, né? Tava na Série A, mas foi uma loucura. Porque assim, olha como é que o caminho humano é muito, muito louco. Muito louco. Eu tinha jogado com o Danilo no Cianorte. Olha só. Quando eu saí do Beltrão. Ele jogava lá? Ele jogava lá. Eu tinha jogado com o Bruno Rangel, que era um artilheiro, no Guarani. Na segunda divisão, quando a gente subiu da Série A2, que a gente foi vice, ele era um atacante. E em 2014, eu tava no Santos, depois que eu perdi o pênalti, o Brasileirão começou, e eu vim no banco de reserva contra a Chape, que tava na... E aí acabou o jogo, eu olhei o Bruno Rangel, que era o maior artilheiro do clube, né? O maior artilheiro da Série B, subiu o time, o Danilo, eu fui falar com o Rangel. E aí, Rangel, como é que tá, cara? Coisa e tal, porque a gente fazia um grupo no prédio que eu morava, de oração, e um pastor lá orar e pregar a palavra já legal. Em Campinas, no Guarani. Lá atrás, hein? E aí, ele, Renetão, vai fazer o que ano que vem? Não, mano, eu vou pro outro clube, eu perdi o pênalti aqui na decisão, cara, o clube não quer renovar comigo, vem pra cá. E ele e o Danilo me deram uma força, eu já quase vim pra Chapecoense em 2012, quando eu tava no Guarani, em 2011. E calhou de eu vir pra cá por conta da ajuda deles também. Eles ajudaram a tua vinda pra cá, que legal. E hoje os meus amigos que me ajudaram não estão aqui, né? Então você vê como é que... Com as coisas. Algumas coisas a gente não vai entender, não tem como explicar. Mas um dia na eternidade o Senhor revela pra gente. Se Ele quiser também, né? Então, acabou de eu vir pra cá, 2015, clube, todo mundo falava na imprensa nacional, vai cair pra Série B, esse time não tem como ficar. Né? Desde 2014 era só falando isso. Não tem como ficar, já passou perto 2014, agora 2015 não tem como. O time não tem camisa, não tem dinheiro, não tem estrutura. E quando eu cheguei aqui eu me assustei, porque assim, eu tava no Santos. Santos tinha campo sintético, tinha campo normal, tinha banheira de água quente, sauna, academia, fisioterapia, piscina. Outra estrutura, né? O refeitório aqui só tinha o campo para treinar. A academia era na frente do cemitério aqui no centro aqui de Chapecó. Sim. Uma academia que a gente treinava ali, tinha o campo, mas não tinha estrutura
A estrutura médica sempre foi boa. Não estou fazendo merchan aqui, mas a Unimed sempre foi parceira da Chape. Então, isso que era muito melhor que em todos os clubes que eu passei. Você estava com algum problema, você já fazia o exame rápido. Aqui tem um corpo médico, um corpo clínico muito bom, o Dr. Mendonça, que está aqui até hoje. Sempre foram sensacionais assim, na recuperação dos atletas. Mas ainda faltava muita coisa que a gente via lá em São Paulo, na Série A dos clubes que a gente ia contra. Mas a gente tinha muita fé no coração, muita garra, muita determinação, muita parceria, muita amizade, muita união, muita cobrança entre nós mesmos, assim. Tinha qualidade porque o time era muito bom também. E você já chegou jogando titular? Não, cheguei, era banco. Era banco. Eu era banco, quem jogava era o Rafael Lima e o Wilson, que jogou no Palmeiras, no Corinthians. E tava o Thiago machucado e eu fui pro banco. E aí eu vim pra compor o elenco, né? Mas eu sabia que ia ter oportunidades, claro. Né? Brasileiro são 38 rodadas. Sim. Fiquei ali quietinho no banco, não tava tendo muita oportunidade. Também entendia meu local, né? Onde eu tava, quem eu era naquele momento. Eu pensava, eu tenho que me preparar para ajudar o clube quando precisar de mim. Quando a oportunidade chegar. Teve um jogo que eu comecei a ser titular contra o Cruzeiro no Mineirão. Eu comecei a jogar titular mesmo, né? E a gente ganhou do Cruzeiro no Mineirão, cara. Não é fácil, né? Tá louco. 11 horas da manhã. Nossa! Cruzeiro, a parte de trás do gol lotado. O Fábio recebendo uma homenagem lá, uma placa. Nossa. E tinha Damião na época voando, fazendo gol. Luxemburgo, o treinador. Eu olhei assim, eu falei, nossa, tô na Chape aqui. A torcida da Chape devia dar uns 3, 4 aquele dia lá. Eu olhei pra cima assim. Torcendo. E todo mundo, a Chape vai perder. Todo mundo achando que vai perder. Ganhamos de 1-0 o gol do Camilo. Do Camilo. O Camilo fez um gol de falta, eu tenho uma foto abraçado com ele, assim, muito legal, cara. O Camilo, homem de Deus também. Homem de Deus. Ele ia ele lá com o pastor Serginho, ele tá no jogando? Botafogo da Paraíba, jogou contra o Flamengo agora esses dias. Ele ia na igreja do pastor Serginho, então assim, era um cara sensacional e naquele dia ali eu comecei a ter mais oportunidade, comecei a jogar um jogo ou outro, e comecei a jogar o Campeonato Brasileiro. E eu conto até nas minhas palestras que eu, além de falar do testemunho nas igrejas, eu faço palestras motivacionais em empresas. Legal. E eu fiz um gol de bicicleta contra o Vasco aqui em 2015, que foi um dos 10 gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro. Teu amigo santista aí tava me mostrando antes desse gol. Ele falou, dos 10 gols mais bonitos. Aí eu falo na palestra, gente, eu fui mandado embora do Vasco em 2005. É verdade. Do Sub-20. 10 anos depois eu faço um gol de bicicleta contra o clube que me mandou embora no profissional. Que loucura. Você tem que acreditar, velho. Você tem que acreditar, tem que ter fé e tem que se dedicar, meu. Porque talvez na hora que você quer não dê certo, mas Deus vai te preparar para algo maior lá na frente. Então foi isso que aconteceu. 2015 foi um ano maravilhoso. E na Sul-Americana quase que a gente classifica também. Pegamos o River, que era o campeão da Libertadores da época. Perdemos 3-1 lá e ganhamos aqui 2-1. Eu perdi um gol cara a cara, meu. Se eu faço 3-1 a gente vai pros pênaltis. O River cara. Do Galhardo. Sim, já era o Galhardo. Já era o Galhardo. Timaço, cara. E ali eu comecei a ver. Nosso time tem potencial. Claro. A Chapecoense, por mais que não tenha o tamanho dos outros, mas a gente aqui dentro, principalmente dentro de Chapecó... Raça, vontade. O pessoal treme aqui pra jogar com a gente. Aquele ano ganhamos de 5-1 do Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil. Palmeiras do Gabriel Jesus. Não foi em 2015 também que o Inter veio e perdeu de 5-0? 2014. Foi 2014, já tá. Não, porque eu guardo no meu coração. 2014 o Inter perdeu aqui de 5 e o 2015 o Palmeiras perdeu de 5. Verdade. Então você vê, naquela ascensão ali eu era o clube que todo mundo falava que não iria dar certo, né? Que iria cair. E 2016 foi o melhor ano assim da minha vida, assim, profissionalmente falando. Comecei a jogar o estadual, tive uma lesão tanto grave na cervical, não joguei a final, operei, coloquei uma placa de titânio na cervical, parafusada em 3 vértebras, e fiquei de fora da final. Pensava que nunca mais ia jogar bola, voltei a jogar em tempo recorde, em um mês estava treinando. Caramba. Aí o time começou a ir bem, no estadual a gente foi campeão, não joguei a final e fui o melhor zagueiro. Entrei para a seleção do campeonato sem jogar a decisão. Sem jogar a decisão. Eu lembro que eu fiz uma postagem, tem até hoje no meu Facebook, que aquele troféu era um mimo de Deus. Porque quando eu machuquei a cervical, eu perguntei, Senhor, por que isso? Machuquei a cervical, comecei a pesquisar na internet. Ninguém volta a jogar. Quem machuca a cervical é jogador de futebol americano. E os caras não voltam. Eu falei, como é que eu vou voltar? E o médico falou, não, você vai voltar. Eu pensava, quer mentir pra mim, né? Ele quer me enganar pra me ficar de bem.
E eu voltei a jogar, o time estava numa ascensão muito boa, a gente começou a dar uma engrenada do meio do ano pro final, até quando veio aquela tragédia ali, cara, que foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida, assim, disparado, assim, uma sensação muito ruim. Eu tinha sonhado na sexta-feira que eu caía do avião e ficava vivo. Pois eu ouvi você falar isso em outros podcasts. Eu não queria ir contra o Palmeiras, porque eu não ia jogar contra o Palmeiras. O Caio Júnior tinha falado, o treinador, que ia poupar, né? A maioria, porque tinha um jogo na quarta, na Colômbia, não ia botar o time, porque se o Palmeiras ganha da gente, é campeão brasileiro. Sim. Antecipado. Então ele falou, eu não vou botar o melhor, porque os caras vão vir igual um leão. Sim. Então, no dia da tragédia foi muito ruim e tudo que aconteceu, né? A gente tava num momento ímpar, assim, o melhor momento da história do clube, mas eu acho que não era o melhor momento da história do clube, era o melhor momento da história de um clube catarinense. Com certeza. Provavelmente, com certeza. porque um clube catarinense chegar onde chegou... Com certeza, É muito difícil você... A Chapecoense, ela naquele período... E hoje está resgatando isso também. Eu vejo que o grupo de atletas é comprometido, o treinador também. A direção melhorou muita coisa e mudou muito o comportamento, mentalidade. Eu acho que vai dar certo. O momento vai dar certo. Não é tão simples de encaixar um time tão bom. Tudo dá certo, mas aquele momento nosso da Chapecoense, mais do que chegar à final, os clubes que vinham aqui, eles respeitavam a gente. É verdade. E tu podia botar Flamengo, Inter, Grêmio. Eu falo por mim. Eu nunca tinha perdido pro Grêmio nem pro Inter. Olha só. E o clube grande do Sul é o Grêmio e Inter. Louco. Não adianta, não tem o que falar assim, quem são os maiores do Sul. Grêmio e Inter. O Atlético Paranaense, ele tem uma história legal recente, mas historicamente ninguém Grêmio bate o Grenal. É verdade. A dupla, então assim, imagine, eu vim aqui, a gente empatou com o Inter no Beira-Rio, já ganhamos aqui do Grêmio. Pô, nós ganhamos de 3-2 na arena do Grêmio, cara. Gol da Podic, não existe aquilo ali. Nossa, aquilo ali, ele correu que nem um maluco. Não, em 2015, nós fizemos 6 pontos em cima do Grêmio. Ganhamos aqui de 1-0 gol do Rangel e lá 3-2. Não existe isso, cara. Então, assim, você não é ser campeão ou não, ser ou não ser. É você ter um respeito num cenário nacional onde ninguém te respeita. Isso daí era o mais gostoso pra mim. Era um time que ninguém dava nada e de repente todo mundo respeitava. Eu sou de Concórdia, né? Na época de tudo aí, desse ano, eu morava lá. A gente fazia 80 quilômetros pra vir assistir, porque dava gosto de assistir. Dava gosto. E isso era uma coisa bacana nossa. E a gente tinha um grupo de atletas, assim, bastante cristãos, assim, tinham. Até que não era cristão de ir pra igreja, ia nos cultos. A gente fazia cultos na concentração, cara. O pastor Serginho comentou que um monte de jogadores lá com ele. Era muito legal, cara. E aconteceu tudo o que aconteceu, infelizmente. De uma forma ruim, maligna. Você falou que sonhou isso, né? Você foi pra essas viagens com esse sentimento, lembrando desse sonho? Como é que foi ir pra essa viagem? Tendo esse sonho na noite anterior? Eu acho que pro jogo do Palmeiras foi pior, porque assim, eu achava que, né, o Palmeiras foi domingo e eu viajei no sábado, mas eu tive o sonho na sexta, então eu fui não queria ir, contrariado. Sim. Mas o avião baixou em São Paulo, treinamos no CT de São Paulo, lembra que até brinquei com o Caramelo, que era o lateral direito, tá aí na tua casa, porque ele era emprestado de São Paulo, tá na tua casa, teu pai Rogério tá aí, ele, minha casa é Chapecoense agora, tem umas fotos até hoje no ônibus, assim, com os meninos. E naquela brincadeira lá, jogamos contra o Palmeiras, coisa da minha cabeça, né? Mas na segunda-feira, no dia do acidente, eu acordei, eu senti a coisa mais ruim do mundo, assim. Uma coisa ruim, assim, um sentimento ruim, porque começaram a mudar os planos, né? Sim. A gente ia sair de manhã pra Colômbia, aí cancelaram o voo da manhã. Não, o avião não vai entrar aqui, vamos ter que almoçar e depois do almoço o avião entra no Brasil. Aí almoçamos lá, tem que almoçar rápido, almoçamos rápido e a gente tá lá no saguão esperando, o diretor, nosso supervisor, falou, o avião cancelou o voo, nós vamos ter que pegar um voo comercial. Aquilo ali comecei a pensar, eu sonhei que eu caía do avião à noite. Esse dia aqui tá parecendo um dia ruim do meu sonho. Parecendo que é antes do meu sonho eu tô vivendo. E eu só orava. Deus, tem misericórdia de nós. E quando eu entrei dentro do avião, eu senti muita aflição. Já no Brasil. No voo comercial que não deu nada, né? A gente foi até Bolívia em segurança, mas
lembro que eu mandei mensagem pra Simone, ora por mim, aquele pesadelo, ela, não vai dar nada não. Eu falei, não, ora por mim. Não tô legal, não tá legal o dia, tô sentindo uma coisa, tô nervoso. E ela falava, não vai dar nada não, amor, Deus é com vocês. E o avião desceu na Bolívia lá, tranquilo. Aí da Bolívia a gente desceu da aeronave e já foi pegar o voo da Lamia, que caiu, né? Quando entramos no voo da Lamia, eu falei, coisa da minha cabeça. Daí, mano, eu já tive vários pesadelos que me matavam, me perseguiam. Nunca deu nada. Nunca aconteceu? Caía de um lugar e... Não. Até a hora que a gente tava no voo, eu e Bruno Rangel, a gente tava sentando lá atrás, aí o pessoal falou, o diretor, se eu não me engano, o Cadu ou o Maurinho falou que tinha que sentar no meio pra frente os jogadores. A gente foi até o... porque tinha pessoas da imprensa também então ele queria dividir pra não deixar todo mundo junto. Porque, imagina, você tá numa final, aí tu sentar do lado de algum repórter vai ficar, e aí, vai renovar? A viagem inteira. E aí, vai pra onde? E aí, tu tem que pensar na final? Então o avião tava ali, eu tava do lado do Bruno Rangel, no meio da aeronave, né? O Rangel era o mais próximo teu desse grupo? Assim, eu tinha... O Rangel, Ananias e Gil eram jogadores assim que eu tinha mais comunicação, brincava mais. O Danilo também, por ter jogado no Cianorte, mas já vinha de 2015, que tinha uma parceria minha com Ananias e Gil, Apodi. E o Bruno Rangel entrou. Porque eu, Ananias, o Gil e o Maranhão, a gente jogava FIFA. Meu amigo, o bicho pegava na concentração. Nossa. E depois aqui veio o Silvinho em 2016. Então a gente era nosso negócio era FIFA. E eu era o cara do FIFA, né? Eu era só que cada um tinha um jeito. O Apodi era nervoso, esquentado. O Gil perdia todas e falava, agora ninguém me ganha. Eu falava, cara, esse cara é sonhador, velho. Ele toma uma pancada de todo mundo e ele sempre tá motivado, cara. Geralmente a gente perde uma, fica triste. Não, agora a próxima é o da valendo. Eu falei, o Gil é maluco. O Ananias era muito bom no videogame. Então a gente criou essa parceria pelo vínculo do videogame e todo mundo era cristão também. O Gil, se eu não me engano, era da igreja do pastor Serginho, junto com o Rangel. O pastor Serginho comentou que na sexta-feira, ou dias antes de viajar para São Paulo, a mulher do Gil, no apartamento deles, que eles estavam lá orando, a mulher do Gil falou assim, eu tenho medo de avião, algo assim, tava falando sobre avião. Daí disse que o Gil falou assim, amor, quando entra lá é só confiar, colocar nas mãos de Deus e tal. O pastor Serginho lembrou disso. Daí depois aconteceu. O Serginho é uma coisa muito doida. O Serginho, acho que ele não contou aqui. A gente fez um encontro de casais, ele ministrou pra gente. Não contou. No prédio do Gil. Do Gil? Acho que umas 3 semanas antes... Ele contou. Agora ele contou Ele ministrou pra gente, cara, um encontro de casais que não tinha como fazer. Por quê? Assim, a gente começou a ganhar. No Brasileirão você tem 38 rodadas, mas na Sul-Americana tu ganha, tu permanece. Claro. Então tu ganhou, tu joga quarta Sul-Americana e domingo. Então tu não tem tempo pra nada. Tipo assim, tu jogou domingo aqui contra o Flamengo no Rio... Daqui a pouco tu tem que ir pra Argentina jogar na quarta, então tu já viaja de lá. Aí quando tu volta pra cá, é um dia de viagem, tu volta quinta noite. Sexta-feira à noite tu tem que treinar e muitas vezes o clube fazia isso. Quando as viagens eram viagens longas, chegou na quinta-feira à noite, treina sexta, sábado concentra pra jogar domingo. Aí não, vai sexta-noite. Olha só. Então tinha já vai pro hotel sexta-noite porque vai ficar com a família, vai dormir tarde, vai ter um jogo domingo importante contra um grande, que se tu tiver mais... A Série A é o fino do fino. Tu tem que estar confiante, bem treinado e bem fisicamente. Se tu tá mal fisicamente, por isso que tem time bom, que às vezes tu vê assim, um time bom perdeu. Aí tu vê assim, os caras tão desgastados, velho. É jogo em cima de jogo. Não adianta. A Série A é um pente fino, porque muita gente tá falando assim, eu acho a Série A nivelada por baixo. Eu não acho. A gente tava lá, né? Eu acho que hoje tá cada vez mais qualificado em relação a treinamento. Por que tá cada vez mais qualificado? Porque os times grandes estão sofrendo. Time grande se desorganiza, cai. Olha o Mirassol. A estrutura que o Mirassol tem e o que tá fazendo. E o que tá fazendo. Foi lá no Morumbi agora, final de semana. Do São Paulo. É o que eu tô falando, assim. Quem tá desorganizado não tem mais camisa. E na época da Chape já tava começando a aparecer isso, porque a gente tava ganhando de um monte de time grande. Que todo mundo falava que vai dar de 5 na Chape. Vinha aqui, não era fácil. Por quê? A gente tinha uma estrutura não tão grande quanto a maioria dos clubes, mas a gente tinha muita vontade, muito trabalho, preparador físico nosso,
O Anderson Paixão, que é o filho do Paulo Paixão, pô, o cara faleceu na tragédia, um fenômeno, um baita preparador físico, então a gente corria muito. Isso fazia com que a gente tivesse uma igualdade diante dos clubes que tinham uma estrutura e tinham mais qualidade do que o nosso, né? Então, assim, aquele período ali, voltando para o que aconteceu, era no avião, eu com o Rangel tava do teu lado, conversando com ele, depois ele falou, vou dormir um pouco, ele estava na janela, bem no meio do avião, bem na asa, eu estava sentado no banco na ponta e tinha um banco vazio no meio, né? E aí o avião ele deu uma enfraquecida e ele desligou incompleto, assim, desligou à noite, apagou tudo e o motor desligou. Caramba. Cara, e eu pensei assim na hora, eu sonhei com isso. Que loucura. Isso não pode acontecer, Senhor. Eu sonhei com isso. E ali o desespero, eu só orava, eu chorava, falava, Jesus, eu sei que tu faz milagre. O pessoal sempre fala assim, qual foi tua oração? O que tu falou? Eu falava, Jesus, eu sei que tu faz milagre. Eu li na Bíblia isso. Nos ajuda, tu tem poder. Eu só falava isso. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Pilota esse avião. Foi minha última lembrança. E alguém falou alguma coisa? Avisou algo? Nada. Só simplesmente desligou? Desligou o avião, ninguém falou nada. E eu ouvi outros podcasts, você participando, que dava pra ouvir o barulho do vento. Do vento. Era o vento cortando. Cara, que loucura isso. Já viu quando você mora num prédio alto que você escuta o barulho do aquele barulho ali? E começou a tocar um alarme. Pi, 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 pi. Eu lembro que minha última palavra foi, eu baixei a cabeça na poltrona, eu sabia que era o fim, né? Sim. Por mais que eu acreditasse, eu tivesse fé, e eu tinha fé que Deus podia realizar um milagre, eu tinha fé por tudo aquilo que eu estudei, vi, presenciei diante de Deus. Mas os meus olhos viam o final da vida. E eu falei, Jesus, se eu ficar vivo, eu vou falar que tu existe, eu sei que tu é real. Tem misericórdia de nós. Foi minha última frase. Não que eu condicionei, se eu ficar vivo, eu falo de Deus, porque eu já falava de Jesus, eu já pregava na concentração, mas eu sabia que Deus pode. E assim, eu pedia por nós. Nesse último momento que eu falei, se eu ficar vivo, eu vou falar que tu é real, porque eu tô vendo assim, não tem chance. Uma situação difícil. Não tem chance. E eu lembro que o Bruno Rangel me olhou assim nos olhos, assim, começou a orar. Meu Deus. Foi um momento mais triste da minha vida, assim, disparado, assim. E Deus permitiu que eu ficasse aqui. Colocou as mãos dele, me deu um pouco mais de tempo. Tem muita gente que é muito radical, né? Deus matou os outros e deixou outro vivo. Não, Deus não matou ninguém, foi erro humano. Quando tu vai saber o que aconteceu, foi tudo erro humano. Diria até maligno, porque você mentir, omitir por conta de dinheiro ou de outra coisa, botando a vida em risco, é uma loucura. E o destruidor da vida não é Deus, é o maligno. Verdade. Tá bem nítido isso pra mim. Verdade. Mas Deus permitiu que a gente ficasse um pouco mais de tempo aqui. Eu falo por mim com um propósito bem definido, levar, além da palavra de Deus, levar esperança, levar paz, levar propósito, né? Mas passou um bom tempo, né? Que quando caiu o avião, encontraram bastante corpos. Você foi um dos últimos praticamente, né? Eu fui o último. Fui o último. Já tinham passado de 6 a 8 horas. O cara que me achou falou que ele nem foi me achar. Falou que ele foi Ele falou que foi lá tomar conta dos pertences. Que todo mundo tinha ido embora, os médicos, né, coisa e tal. E ele foi lá perto da aeronave e escutou um gemido. Olha só. Escutou um gemido, chamou outro policial. O outro policial achou que ele estava louco. Falou, não. Sim, já passou muito tempo. Já não tem condição. Você trabalhou a madrugada inteira. Você tá... E aí ele me achou lá. E depois ele convenceu o cara. Me tiraram, eu estava soterrado. Me tiraram debaixo dos escombros. Cabeça aberta, perna aberta, pulmão estourado. Como é que eu respirei 6 a 8 horas sem respirar, né? Soterrado, pulmão estourado, não sei. Porque você... Eu até falo tem um amigo meu que é ateu, eu falo pra ele assim, eu poderia ser o cara, velho. Poderia, porque, tu fala de Deus, beleza. Se eu não falar de Deus, se eu não falar que Deus me ajudou, eu vou falar que eu era mais forte que todo mundo. Eu não sou. Super-homem. Eu não sou isso aí, entendeu? Sim. Eu sou um cara comum que Deus permitiu que eu ficasse um pouquinho mais de tempo, porque no fundo, vai passar pra todo mundo. Verdade. Ou a gente morre no acidente, a gente morre de Covid, a gente morre de dengue, ou a gente infarta. Ou da idade. Ou da idade. Não tem o que fazer. Então, assim, Deus permitiu que eu ficasse um pouco de tempo aqui para que eu pudesse expor a palavra de Deus, expor quem Deus é. E, como eu disse, trazer esperança aos corações. Hoje eu
ministro a palavra de Deus, sou formado em teologia, Glória a formado Deus. em teologia também pela Unigram, ministro na minha igreja, vou em algumas empresas falar sobre resiliência, sobre perseverança, que na verdade está tudo incluído a fé. Claro. Não existe ninguém que foi resiliente, perseverante se não teve fé. Verdade. Às vezes o cara nem sabe o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, assim, às vezes o cara nem sabe, mas ele teve fé e coragem, foi atrás do seu sonho e Deus abençoou. A fé relacionada à salvação é uma outra parada, é crer em Jesus Cristo. E nem todo mundo está disposto a crer, né? Muitas vezes as pessoas não creem porque falam, eu vou crer em Jesus Cristo, eu vou parar de fazer o que eu vou. Meu irmão, vai do jeito que você está. Isso aí. Porque se moldar o caráter não faz parte de você. É o Espírito Santo que molda, verdade. ele que conduz. Mas eu quero melhorar para ir para a igreja. Não vai. Você nunca vai. Exato. Porque às vezes a gente está na igreja e quando a gente conhece da palavra, nós nos cobramos mais ainda. Porque a gente, como ser humano, a gente tem desejos, tem pecados que estão na nossa cabeça, que é uma luta. A Bíblia diz, Paulo fala, nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra coisas espirituais que muitas vezes estão tentando nos tentar, né? Como Jesus foi tentado no deserto. A gente é tentado todos os dias, mas o problema não é ser tentado, o problema é não resistir à tentação. E cair, mas é uma luta diária nossa. Sim. Então, foi uma coisa muito louca que aconteceu e certamente foi a maior experiência que eu tive com Deus, porque eu em coma, eu estava saindo da terra, eu lembro que eu não sabia que estava em coma, achei que estava sonhando. Estava fora da terra, eu sabia que tinha morrido, olhava para a terra à minha esquerda assim, azulzinha. Caramba. Eu pensava, cara, eu morri. Tô no céu. Quando eu fui olhar para a minha direita assim, tinha um ser, que até hoje eu não sei explicar. Sério? Multicolorido, que ele apagou os detalhes, mas eu lembro, é multicolorido. Não tinha forma humana nossa, mas era uma forma. Falava, mas não tinha a nossa boca. Me olhava, mas não tinha o nosso. Deus, e era multicolorido, era uma energia assim. E ele falava pra mim: eu tô no controle da tua vida. Olha só. Tudo vai dar certo. E eu, naquela visão minha, que pra mim era um sonho, que depois que eu acordei do coma, eu não sabia o que tinha acontecido. Pra mim, eu tava dormindo em casa e acordei. Mas aquela forma, naquele momento eu sabia: é o Criador. A parada mais doida que eu vivi na vida, assim, de eu olhar assim e eu pensar, é o Criador. Eu morri, ele tá falando que tudo vai dar certo pra mim ficar tranquilo. É o Criador. É ele que eu li na Bíblia. Ele criou tudo isso aí. E eu tava vendo a terra, a minha esquerda, assim, a terra era pequenininha. Eu tava na imensidão do espaço. Falei, cara, naquela visão minha, eu morri. Minha alma tá vagando pelo espaço, devo estar indo pro céu. Mas eu não tô na terra. Não tô indo pro inferno, graças a Deus. Mas quando eu olhei à minha direita, que eu vi aquele céu, eu falei, caraca, tô diante do Criador. Meu Deus. Uma parada muito doida, assim. Que experiência, caramba. A maior experiência que eu tive, assim, na vida, né? E quando você acorda, não lembra de nada? Nada. Zero. Caramba. Zero. Lembrava... Eu acho que não lembrava nem do jogo do Palmeiras que tinha acontecido. Lembrava do treino antes do jogo do Palmeiras no CT de São Paulo. O que? Uns 7 dias antes? Que eu lembrei assim, poxa, e bem mais, porque assim, eu fiquei em coma do dia 29. É verdade. Do dia 29 ao dia 11, então eu acordei dia 11. Bem mais. Então foi bem antes. Eu lembrava, é engraçado que eu lembrava até do gol que eu fiz no Foma, que a gente jogou rachão antes do jogo do Palmeiras. Eu fiz um golaço nele, cara. Se fosse no Campeonato Brasileiro, ia ser um dos gols mais bonitos. Gol de placa. Cara, o cara lançou aqui na minha, eu era destro. Eu dei-lhe uma pancada de canhota, eu não sei como. Que é difícil tu pegar a bola no alto mas soltou uma pancada que ele nem pulou. E eu tenho essa foto do gol. Eu tenho a foto que eu tô assim, ó. Calma que eu tô aqui. Eu tô fazendo assim, ó. Eu lembro, eu falei, cara... Mas nosso time tomamos 10 do time do Foma. Fez um golaço. Mas eu lembro, eu fiz os 2 gols do meu time. Então eu lembrava disso, cara. E quando acordei, eu quis falar isso pra minha esposa. Deus esteve comigo o tempo todo, ele nunca me abandonou. Mas eu não falei lembrando o que aconteceu. Eu falei, poxa, eu tive um sonho que Deus estava comigo. Ele nunca me abandonou. E a minha esposa, com o médico, achou que eu lembrava. Mas eu não lembrava de nada. Eu fui lembrar do acidente aos poucos. Tudo que eu conto, eu fui lembrar no outro ano, 2017. Olha só. Aquele finalzinho todos de ano os ali. Detalhes que tu falou agora. Aquele finalzinho ali de ano, eu não lembrava de nada. Eu ficava na cama. Como assim, é em que casa. pode, né? As lembranças vão vindo, vão voltando. Que loucura. Vai voltando. O médico falar pra minha esposa, talvez ele acorde, ele nem lembre de você. Nossa.
Porque ele tomou tanta pancada, ele teve traumatismo craniano, ele teve aberta. terra. Talvez ele lembre do pai e do irmão que tá aqui. Caraca. Pode ser que ele volte muito ao passado, né? Uhum. Graças a Deus eu lembrei dela, né? Lembrei E do médico. alguém contou pra ti do acidente ali, de tudo que tinha acontecido? Não, o médico, antes de vir pro Brasil, eles só me pediram pra contar um sonho que eu tive, que era o sonho do acidente, né? E o médico falou, não, o acidente aconteceu, coisa e tal, eles me contaram, eu tinha que vir pro Brasil e tinha que saber o que aconteceu. Claro. Então eles me contaram, pra mim foi a maior tristeza da minha vida, né? Perder todos os amigos num acidente desse e vivendo o momento que a gente vivia, sabe? Não é só um momento futebolístico, profissional, é um momento Tudo, espiritual, né? Tudo. cara. A gente tava uma família. Quem cria em Jesus, até quem não ia na igreja, ia no nosso culto, no culto ao Senhor, né, que a gente fazia. Sim. A gente era uma irmandade, a gente brigava entre nós no vestiário, não saía pra imprensa, a gente se cobrava muito entre nós, a gente, às vezes um ia na casa do outro, o Rangel mesmo, cara. O pastor Serginho deve ter contado isso um mês antes, cara, se eu não me engano, da tragédia. Ele falou que ia pagar um churrasco em janeiro. Se for campeão, paga um churrasco, coisa e tal. Aí quando eu voltei a treinar, que eu tive a lesão na cervical, quando eu voltei, eu falei, caramba, Rangel, tu falou lá em janeiro que ia pagar um churrasco. Ele pagou um churrasco, foi eu, Gil, com a família, e o pastor Serginho, cara. Então, assim, tava um momento tão gostoso nosso de união, né? Assim, cara. E acontecer aquilo ali foi a maior tristeza que eu tive, assim, no esporte talvez seja a maior que aconteceu no Brasil, no mundo. Com certeza. Então, hoje eu percebo muito mais que isso aqui é muito passageiro, muito curto, né? A gente acha que tem controle de alguma coisa, a gente não tem controle de nada, meu. A gente pode estar dirigindo aí, um louco vir bêbado com um caminhão e você ir embora. Deus não teve no controle? Teve. Mas por que Deus permitiu? Muita gente fala, por que Deus deixou isso acontecer? Esse cara, essa mesma aeronave, ela viajava sem gasolina há um bom tempo, né? Um bom tempo. Eu vi que a seleção da Argentina voava com essa aeronave. Chegaram 10 minutos antes de acabar a gasolina. Olha só. Em Belo Horizonte. O Messi. Então, assim, voou com essa aeronave. Deus sempre dá oportunidade pro ser humano de rever o que está sendo feito de errado e fazer o que é certo. Isso em qualquer área. O cara vai pecar, vai fazer algo que não deve. Ele nunca é de primeira. Deus dá todas as chances para ele não fazer o que ele quer fazer, que é ilícito. O cara faz e as consequências ficam, né? Sim. Infelizmente ele andava sem gasolina, era coberto por um monte de órgão, né? Que deveria fiscalizar de uma forma mais ferrenha. E infelizmente, na nossa vez, se Deus me deu um sonho que eu caído vem ficar vivo, é porque Deus, que não é temporal como a gente, né? Deus já vê. Assim como Jesus veio para essa terra em forma humana e o profeta Isaías já falava que ele seria morto, seria levado como ovelha ao matadouro, derramaria o seu sangue por nós. 600 anos antes ainda. Então Deus sabe das coisas que vai acontecer, Deus sabe da fraqueza humana, Deus sabe da corrupção humana, Deus sabe do pecado humano, Deus sabe. Jesus morreu para nos salvar, pela graça somos salvos, porque Deus sabe até os nossos erros. Depois de ser salvo e crer, a gente já falhou. E quando eu falo falha do homem, muita gente fala, é mulher, e não é isso, tem vários outros tipos de falha que, né, às vezes para muitos não é sutil, mas Deus sabe. Então, assim, Deus sabia que o cara estava fazendo errado o tempo todo. Ele deu várias chances. Se você não escolher o que é certo, né, não tem o que fazer. Uma hora a conta chega, né? Uma hora as coisas acontecem. E como foi? Eu sei que você tentou voltar a jogar, né? Como foi todo esse processo pós tudo isso, pós esse acidente? Como é que foi a caminhada? Foi duro, né? Mas Deus estava me preparando para outras coisas também, né? Quando eu voltei, eu me formei em teologia, comecei a estudar mais e comecei a me dedicar muito à fisioterapia. Achava, vou voltar, na minha cabeça, vou voltar a jogar futebol, tranquilo. Não perdi nenhum membro do corpo. Eu lembro que o Fuma perdeu uma perna. Falei, poxa, Deus me deixou aqui. Mas eu comecei a sentir, cara, tá difícil. Minha coluna tá difícil. Meu pulmão tem que usar bombinha para respirar melhor. Se eu não usar 2 dias, eu começo a perder o ar. Meu joelho tá doendo muito, meu joelho direito. Tem que tirar dificuldade. Muita. E eu comecei a ver, cara, Deus começou a falar comigo que não era para isso que eu tava aqui, né?
Jogar futebol era muito pouco perto daquilo que Deus tinha guardado para a missão que Ele tinha me dado. Então eu comecei a me preparar dos dois lados, né? Fazer o meu melhor, pensar, vou fazer o meu melhor na físio, vou dar a vida na fisioterapia. E se não der certo, porque Deus não quis? Porque tem muita gente que faz isso. Não deu certo porque Deus não quis. Não, você não se dedicou como deveria. E você perdeu oportunidades. No meu caso, eu falei, eu vou dar a vida. Eu falava para Simone, eu saía com muita dor na coluna, dor no joelho de casa, mas eu falei, não, eu vou voltar, Simone, minha esposa. Você não tá aguentando entrar no carro, não, mas eu vou voltar. Até uma hora que não deu certo, o médico me chamou e falou, cara, teu corpo não é mais de atleta. E você já tá vivo, já tá bom já. E aí eu não tava conseguindo andar, treinar, tava tudo muito difícil e os médicos me orientaram que deveria parar, até porque na Colômbia, como eu quebrei uma vértebra da lombar, quebrei um osso da lombar, rompi o ligamento da lombar e já tinha uma placa na cervical. O médico falou, não podia fazer uma outra cirurgia botando uma placa embaixo, que você ficaria muito robótico, né? E perderia a chance totalmente de jogar futebol. Sim. E na Colômbia, ele falou, você em coma, a gente foi fazer um exame em você, virar o teu corpo de lado, você teve uma parada cardiorrespiratória só de virar de lado. Só de virar. De tão destruído que você tava. Então, assim, não dava para operar a coluna. Então, tua coluna consolidou de uma forma que não era bom, porque assim, você tinha que ficar vivo. Sim. Ali não era operar a coluna, você ficou em coma lutando para viver. Então, quando eu voltei, minha coluna estava calcificada, mas quebrada e com a vértebra achatada e com o ligamento rompido. Então, quando eu voltei a fazer a carga de atleta novamente, meu corpo não tem condições. Mas para mim foi um peso não jogar futebol, ao mesmo tempo foi um alívio. Porque eu tava diante de Deus, eu tava dando murro em ponta de faca. Eu sabia que Deus tinha um plano, eu queria estar no meio do futebol e Deus não queria que eu estivesse no meio do futebol. Ainda fiquei ali em 2020, 2021, fui campeão da Série B como diretor. Depois o time em 2021 foi a pior campeã do brasileiro, não tinha dinheiro para nada, a Chape estava falida. Mas foi uma lição para mim. Sim. E dali eu saí para fazer um outro tipo de trabalho. E tenho visto que Deus tem me usado em muitas áreas também. Glória a Deus, glória a Deus. E como tem sido o Neto hoje? Como é o Neto pai? Como é o Neto filho de Deus? Como é que tem sido o Neto hoje? Cara, o Neto é um cara sonhador, né? Mas que agora entende que os sonhos de Deus são maiores que os meus, né? Eu lutei por muitos sonhos que eu tive, principalmente relacionados ao futebol e os desejos que eu tinha. Percebi que no meio dessa caminhada Deus me colocou em lugares melhores do que eu imaginava chegar, né? Porque eu não era capacitado inicialmente para estar no Santos, na Chapecoense, no melhor time da história, e Deus me proporcionou, devido a muito trabalho, muita fé, muita dedicação, a chegar onde eu cheguei. Hoje o Neto é um cara muito mais tranquilo, muito mais muito mais, como eu posso dizer, realizado com tudo que eu tenho. Amém. E muito mais convicto que diante das perdas, das alegrias, da tristeza, diante das dificuldades, das bênçãos, das minhas limitações, dos meus erros e acertos, diante de tudo isso que eu sou e tudo isso que eu vivo, Deus nunca vai me abandonar. Amém. Eu tenho essa convicção que quando tudo der errado na minha vida, é porque não era para dar certo. E quando as coisas ruins acontecerem, não fugiu do controle de Deus. E quando as coisas boas acontecerem, não é mérito do Neto, é Deus me dando um mimo, porque o melhor que Deus tem para mim não está nessa terra. Ainda assim Ele pode me abençoar. E o que é bênção nessa terra? Pode me dar coisas? Não. Bênção é ter uma família sólida, bênção é ter filhos no caminho, bênção é ter uma esposa, bênção é ter o que comer na minha mesa, bênção é ter uma cama para me levantar, bênção é ter um carro para me dirigir, também é uma bênção. Poder levar meu filho na escola, levar minha filha para trabalhar, sair com a minha esposa, isso é bênção também. Isso. Mas qual é a maior das bênçãos? A salvação. Verdade. A salvação. Jesus falou para os discípulos dele, vocês estão felizes porque estão expulsando demônios, coisa e tal, e eu quero fazer uma pregação sobre isso. Vocês deveriam estar felizes porque o nome de vocês está gravado no livro da vida. E essa é a minha maior alegria, cara. Então hoje eu tenho muito mais paz em meio às situações difíceis, tenho muito mais tranquilidade em tudo que eu estou vivendo. Até minha esposa brinca, né?
você tem que se cuidar disso. Eu sempre falo para ela assim, ó. Se o Senhor não vigiar a cidade, vão vigiar o sentinela. Ela fala, mas tu tem que fazer a tua parte também. Você não tá tomando remédio aí, depois tu fica mal. Eu falei, não, se o Senhor não vigiar a cidade, vão vigiar o sentinela. Ela dá risada, né? Você fica aí, ó, achando que tudo acontece. Mas hoje eu vejo, cara, que tudo é o Senhor. Glória a Deus. Tudo é o Senhor, tudo é para Ele. O tempo que eu tenho aqui, eu preciso revelar mais ainda a Ele, porque nesse mundo caótico tem pessoas que estão precisando de Jesus e quando tiverem esse encontro vão ter muito mais paz. Amém. Se vão ter muito ou vão ter pouco, não sei, mas ter paz, a paz de Jesus, ela não está entre você ter muito e ter pouco, porque o índice de suicídio muitas vezes está com quem tem muito, que perde um pouquinho ou tem um problema e vai embora e parte. Então as pessoas precisam desse Jesus que traz uma paz eterna e que nos garante a salvação por meio do sacrifício dele. Amém. Ouvindo toda essa tua trajetória, teu testemunho. Eu sou jovem ainda, né? Vou fazer 25 mês que vem. Dia 21 de junho, vou fazer 25 anos. É um prazer ouvir tudo isso, porque eu como jovem, que sou aqui também, só jovens aqui presentes, eu tenho sonhos, tenho metas para atingir. E eu entendo da parte de Deus agora, através da tua vida, que eu tenho que fazer minha parte. E Deus vai abrindo as portas, vai fechando as portas também, né? Tem um louvor que diz que a porta aberta é Ele, a fechada também. Então, glória a Deus por tudo que Deus fez na tua vida, tem feito. Eu comentei com os piás com os guris que eu tava bem nervoso, mas não pelo Neto jogador que foi, pela carreira, mas porque eu falei, cara, o Neto tem o Espírito Santo. O Neto carrega algo com ele. E eu tenho certeza que isso é a maior bênção, né? Na nossa vida, a salvação e ter a presença de Deus. Olha Jó, né? Perdeu tudo. Menos a presença de Deus. Então, você jovem, adulto, quem nos assiste aqui, que fique essas chaves, né? No nosso coração, na vida de cada um que está assistindo. E eu queria fazer mais umas perguntas, Neto. Uma que tem a ver com futebol, claro. Qual é o gol mais marcante da carreira? É o de bicicleta? De bicicleta. É? Disparado. Depois eu te pago o lanche. Então ele falou, vamos apostar aqui o de bicicleta. Disparado porque a minha família do Rio é toda flamenguista. Ah, então, em cima do Vasco. E eu fui mandado embora do Vasco em 2005. Então, pra eles, meu pai, então... Nossa, meu pai me ligou aquele dia chorando. Ele deve ter uma foto do gol. Ele falou pra mim, eu posso morrer hoje. Eu falei, que isso, cara? Tá louco? Posso morrer hoje? Tá louco? Fala isso. Não, hoje eu posso. Se Deus me levar, é o dia mais feliz. Não, para. Que loucura é essa? Deus dá uma bênção, tu quer virar maldição, isso aí. Não, cara, porque é inimaginável, né? Imagina tu ter uma família que torce pro Inter e tu fazer um gol de bicicleta e o teu time não cai, poxa. Que loucura, né? Mas foi certamente o mais importante. Que lição hoje você traz lá do futebol, aprendizado, o que mais tu traz assim do futebol contigo até hoje? Porque eu não fui atleta profissional, eu joguei futsal até os 17, um mês antes de eu completar 18, eu tive uma experiência com Deus no meu quarto, onde eu larguei tudo. O meu pai ficou muito triste, mas eu estava ciente da minha decisão com Deus. Até você que está nos assistindo, meu testemunho está aí no canal, procura que eu não vou contar, vai assistir. Eu levo muito aprendizado do futsal, mesmo que foi um período da minha vida curto, né? Eu levo muito aprendizado, sim. Eu falo sempre pros guris, aprendi a ganhar, aprendi a perder, aprendi muita coisa. Então, o que você aprendeu, assim, do futebol, desse meio que você leva, assim, pra tua vida? Acho que o futebol, ele dá, primeiro, essa lição de você viver em grupo. Hoje o ser humano está cada vez mais difícil. Eu vou em muitas empresas e qual é o maior problema das empresas? Relacionamento. Futebol você aprende a perder, a ganhar, a ser banco de reserva, a ser titular, a errar, a falhar, a ganhar. Verdade. Então, assim, o futebol ele te dá esse ensinamento de viver em grupo, a convivência, de que todos são importantes. Porque no futebol, às vezes, o cara que é reserva, ele entra e faz o gol que você é campeão. É verdade. E teu time é campeão com aquele cara que entrou e fez o gol e decidiu. Adriano Gabiru, 2006 pelo Inter. Gabiru, então, assim, você tem essa lição de que todo mundo é importante. É verdade. E o futebol, ele não te dá espaço para lamentar a derrota, velho. Talvez você não bata uma meta na empresa, meu irmão. Bota a cabeça pra frente, rala mais ainda, se dedica mais, porque na próxima meta você vai bater. Futebol é assim. Você perde hoje na quarta-feira, domingo você tem uma decisão em casa contra um Inter. Verdade.
Você vai se lamentar agora, meu irmão, você vai estudar o que fez de errado, o que fez de certo, vai melhorar a tua condição, vai ver o que o adversário fez, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, e vai ser agressivo naquele plano. Então o futebol, ele me tornou muito mais resiliente, porque muita gente fala assim, ó, isso é papo de gente que vê futebol de forma superficial. O jogador ganha milhões, ele não é cobrado. Ele é muito cobrado. Tá louco. Ele é muito cobrado. Mas eu ganho menos. Já vi muita gente falar assim, mas eu ganho muito menos que ele e eu levanto de manhã. Porque tu quis. Sai de casa com 10, 12 anos pra jogar futebol. Ou então vai atrás do sonho. O cara que tá lá, ele tá sonhando desde novo. Então faz o que ele faz. Se tu, mas eu não... Porque você não se dedicou. Verdade. Ele não caiu lá de paraquedas. Então, assim, o futebol, ele torna o ser humano muito mais forte em relação às cobranças. E eu tenho um amigo meu que trabalha no banco, que ele jogou na Chape. Uma vez eu falei pra ele assim, qual a diferença? Que eu vi ele jogar desde a base. Qual a diferença de trabalhar no banco pra jogar futebol? Ele, Neto, o ser humano é muito mais frágil mentalmente. No futebol, tu é xingado, tu é cobrado, tu tem que ficar quieto porque tu tem que ganhar. Tu tem que acostumar os outros a xingar na rede social, falar que tu é ruim, gente que nunca te viu. E você tem que ir lá e mostrar que não é nada daquilo, e treinar e se dedicar, e não ficar nervoso, porque tu pode ficar nervoso pelo que os outros estão falando, mas tu não pode levar pro coração, porque tu tem que produzir dentro do campo e dentro do campo. Tá a torcida te vendo ali e mais milhões de pessoas te vendo na televisão, então tu não pode errar. Às vezes numa empresa você cobra um funcionário, parece que você não presta. Meu Deus, por que me cobrou? Porque falou assim comigo. Será que sou eu que sou culpado? E tu fica assim, cara, ele não sabe o que é uma cobrança de verdade. De gente que nunca te viu falar, você é horroroso, falar vai da embora família, daqui, falar da tua vezes, família. Né? Então acho que o futebol, ele desde pequeno faz o jovem que sai de casa pequeno e depois se transforma no adulto alguém mais resiliente, mais que suporta muito mais as críticas. A gente tem um exemplo recente, eu acho que deve ter acompanhado, do Richarlison, né? Ele falou que ele entrou em depressão depois da Copa. E eu entrei nos comentários assim, um monte de gente, depressão, com 1 milhão no banco, com esse e aquilo, um salário milionário. Mas é isso, é a pressão, né? É a pressão, tá aqui, perdeu a Copa, já tem que se preparar para outra. Será que eu vou estar na outra? E pá. Então, aprende muito, verdade, ser resiliente e correr atrás, né? E tu lembra que eu falei, quanto maior o teu salto, quanto maior o teu cargo, quanto maior a camisa que tu veste, maior a cobrança. Exato. Tá vendo o Fluminense, ele fosse cobrado por perder um jogo. Mas na seleção, outros 500, uma Copa do Mundo. Ele vestiu a camisa que o Ronaldo Fenômeno jogou. Então assim, é legal, eu tô na crista da onda. Todo mundo falando bem, o Richarlison, o Pombo, ele fazendo a dancinha. Quando eu perdi, então assim, eu tenho uma séria dificuldade com o que tem acontecido hoje no futebol. Hoje os clubes estão tomados pelos influencers. Sim. E esses caras, quando ganham, eles estão lá dentro do campo. Quando erguendo perde, a taça junto. E quando perde, eles não têm culpa de nada. Porque o clube e os jogadores vivem andando com influenciadores. Porque quando eles perdem, a culpa cai em cima dos jogadores, da direção, do presidente que não presta, o treinador que é burro, o jogador. Mas esses caras nunca perdem. É verdade. Se eles nunca perdem, eles não podem estar dentro do clube. Com todo respeito aos influenciadores, que eu tenho amigos que são influenciadores. Mas não pode um influenciador pisar dentro do clube. Não pode um influenciador pisar dentro da CBF. Porque quando perde, ele não vai ser uma pessoa que vai defender os companheiros que perdeu, o presidente, o treinador. Ele nunca defende. Ele só defende o dele. Mas com esse negócio do marketing, excesso, é legal ter um influenciador no Grêmio. E nisso aí também tem muita gente fazendo marketing. Tem gente que é gremista hoje, mas quando o Grêmio perde, meu Deus, eu vou morrer. Vai nada, porque o Grêmio já caiu outras vezes. Sim. Mas a incompetência, meu irmão, não é só isso, incompetência. Tem 20 times, 4 vão cair. Então quer dizer que 4 dos 20 são incompetentes? E o resto não? Então os 16 não são mais 4? Não é. Então o planejamento deu errado. Então todo mundo fica nessa, pô, meu Deus, e tá assim, tá uma moda agora. E você tem que ser agressivo, tem que falar que você é fanático, e às vezes chega lá na casa do cara, tu vê, não é nada. Aquilo ali é um ator ali. Um personagem. É um personagem. E eu fico vendo que existe esse fanatismo, essa idolatria diante do futebol, cara, que são os influenciadores, às vezes são influenciadores de rádio que
não torcem tanto assim pro time. São até torcedores assim, são de berço, mas fazem um mexão, um negócio, mas quem perde mesmo é quem tá lá dentro, quem trabalha dentro que é sofrido, né? Que perde, se incomoda. Hoje você tem alguma relação ainda com a Chape? Tem uma relação de carinho, cara, assim, né? Eu tive minhas brigas ali com a direção atual, mas eu sinto que eles também foram influenciados por pessoas ruins, mas eu não tenho nada contra eles. Outro dia eu fui lá na Chape com o Alex, e com seu vice, que ali são todos ali tentando ajudar o clube, cada um da sua forma. E fui lá dar uma palavra para os funcionários. Já fui ano passado, no momento crítico da Chape, 11 jogos sem ganhar, fui no vestiário falar com os jogadores. Maringá é meu amigo, o Dalpozo Eu tenho um amigo meu que tá jogando na Chape há um bom tempo, já jogou futsal comigo lá em Concórdia, 2015, por ele fez um teste e tá até hoje, o Mancha. O Mancha? Ele é da minha cidade. O Mancha, eu subi ele profissional, ele. Nós treinava junto. O Mancha, eu subi ele profissional na Série A, quando a gente não tinha dinheiro, ele jogou contra o Inter no Beira-Rio. Era um menino que eu via assim, pô, esse menino tem potencial. Nossa, a gente jogava junto, assim, ele sempre foi um guri que ele chorava no vestiário, porque perdia, ele sempre raçudo. E eu lembro, ele começou a faltar treino, não, tô em Chapecó fazendo teste pra Chapecoense. E ali começou e tá até hoje. Tá até hoje. Bom ali. Menino, boa pessoa pra caramba. Boa, um guri, meu Deus, excepcional. É um menino que ele ainda vai amadurecer mais ainda, né? Ele passou pelo momento da Chape onde o time talvez não tivesse estrutura pra dar o suporte que ele precisa, né? Muita coisa. Passou por muita coisa, mas é um menino bom também, então... E não sabia que tinha sido tu que tinha ajudado. Ele subiu na minha época. Olha, subiu na Série A, 2000, quando a gente não tinha dinheiro em 2021, subimos um monte de menino. Sim. Subimos o goleiro João Paulo, jogou o Thiago Coza, que depois foi vendido pro Benfica, foi na nossa época, o Mancha, tinha Busanello, que era base, tinha um volante que era da base, o Marquinho, um meia que tá em Portugal, o centroavante Perotti, Bruno Silva, eu acho que... Perotti também era dessa turma. Eu acho que tinha uns 10, 12 da base na Série A. A gente não tinha dinheiro, então tá, vamos dar chance pros meninos. Vem os guri. Então a minha relação com a Chape é essa, relação de carinho. Hoje eu tô muito mais próximo do clube, né? Acho que eu com a direção ali a gente se acertou. Chega no momento ali que as pessoas veem quem é bom e quem quer o bem do clube, né? Sim. Porque eu vi muita gente falar assim, eu quero o bem da Chape. Mas vi muita gente usando a Chape para trampolim, né? E a direção hoje já percebeu quem foram essas pessoas que usaram de trampolim e já sabem que eu... Tem um carinho, um respeito, abrir mão de muita coisa, muito dinheiro, danos morais, que a tragédia, abrir mão. Se Deus me deixou vivo aqui, eu tenho que lutar. A maior recompensa, né? A maior recompensa é poder ver meus filhos crescerem, poder ter o caráter de ajudar as viúvas também no meio da tragédia, de lutar por todo mundo. E eu vou seguindo minha vida assim, cumprindo o propósito de que Deus tem para minha vida e tentando ser sal e luz aqui, que não é fácil, mas é possível. Glória a Deus, Neto. E eu queria fazer uma pergunta, mas eu acho que eu já sei a resposta. Qual é o time do coração? Flamengo. Eu sabia. Flamengo. Normalmente é o mesmo do pai, dali da família. Eu sou Flamengo. Cara, assim, o Flamengo é o primeiro amor, assim, que eu tive, assim. Eu era pequeno quando o Flamengo foi campeão em 92. Eu lembro eu com 7 anos, meu pai colocando a TV no quintal. Olha só. E em 1992, o Flamengo campeão brasileiro, o Júnior fez um gol no Maracanã contra o Botafogo. Cara, eu lembro disso, assim, foi ali que eu falei, cara, eu sou Flamengo. E cheguei a arrepiar, porque eu cansei de ir no Maracanã ver jogo do Flamengo. Em determinado tempo, joguei contra o Flamengo no Santos, cara. Tava no Santos em 2014. E a gente ganhou do Flamengo no Maracanã lotado. Cara, o Robinho fez o gol, se eu não me engano, cara, inacreditável. Eu aquecendo no banco e meu pai não falou que ia no jogo, eu não arrumei ingresso pra ele no jogo. Quando eu vou aquecer, o treinador fala 1-0, a gente aquece, Neto. Tô aquecendo assim atrás do gol, escutei o assovio do meu pai. Nossa. Eu falei, não é possível. No meio daquela loucura toda, ouviu. Tinha uns 50 mil, 60 mil. Olhei pra trás assim, meu pai e meu amigo de infância. Nossa. Falei, cara do céu. Nós estamos ganhando o Flamengo aqui, eu vou entrar nessa bomba, meu pai tá vendo. Meu irmão, eu entrei, eu dei a vida no jogo, cara. Eu tomei pancada, eu dei pancada, eu caí. Eu lembro assim que foi uma sensação muito doida, mas meu coração é Flamengo, não tem... E meu filho também é Flamengo. Eu até brinco com ele assim, você tá vendo esse Flamengo aí que teu pai não viu. É verdade. Ele, como assim? Papai, quando morava no Rio, o Flamengo só brigava pra não cair. Eu vi o Flamengo era um time que
não era, era respeitado pela torcida, pela grandeza, mas era um time assim, que não pagava ninguém, que não tinha estrutura. E eu falo pra ele hoje, eu fui no CT do Flamengo 2022. Fui lá, tava fazendo um evento de boxe com o meu advogado, e um amigo meu que era amigo do presidente Landim, do outro presidente anterior, falou: você quer ir lá no CT do Flamengo? No Ninho? Pô, quero, pô, tô aqui mesmo. Fui lá. Outra estrutura. Mudou tudo. Outro mundo. Aí vi os caras treinar Arrascaeta. Falei, que isso? Arrascaeta treinando é brincadeira. Que qualidade tava Arrascaeta. É outro Everton nível, Ribeiro, Felipe Luiz. Os caras ganharam com o Dorival, campeão da Copa do Brasil e Libertadores. Que timaço, cara. Eu vendo aquele treino. Incomodaram o Liverpool. Incomodaram o Liverpool. Cara, então assim, eu fico pensando assim, eu vi uma outra coisa, assim. Verdade. O Flamengo que eu vi hoje é um Flamengo. É um Flamengo europeu, cara. Organizou financeiramente, patinou muitas vezes, mas assim, pagou muita dívida. E hoje é um clube super organizado. Eu tava até brincando com meu filho, se o Neymar for pro Flamengo, ou o Cristiano Ronaldo, na estreia nós vamos pro Maracanã. Já tá certo. Não sei como, mas nós vamos... Se eles jogarem no Flamengo, não sei como, mas a gente vai. Lá. Não, a gente pega um avião aí, não sei, eu vou gastar o que eu não tenho, vou pegar um empréstimo aí. Mas esse jogo, pô, imagina um Cristiano Ronaldo ou um Neymar, cara. E há chance, porque hoje o Flamengo é desejado, né? Pra quem vem pro Brasil jogar. Isso daí é uma loucura, cara. Pro clube, assim, assim, o Flamengo hoje, ele é muito desejado, porque eu sempre falo pros meus amigos, porque ficou organizado. Exato, isso aí. O Flamengo hoje, ele promete, ele paga, ele paga bem. Então, assim, ele tem renda, a torcida... Agora, esse jogo do Palmeiras que teve, cara... Os dois melhores times. O Flamengo jogou... Eu pensei que o Flamengo não ia ganhar, que eu achei que era difícil, e o Flamengo jogou de igual para igual, cara. Isso tu não via tempo atrás. Por quê? Organização. O Flamengo tem um padrão hoje. O Felipe Luiz é um baita treinador também. Esse cara aí... Chegou a jogar contra ele? No dia que eu fui no Flamengo 2022, eu conversamos uma barbaridade. Ele, o Ribeiro, o goleiro que era campeão de tudo, cara, no Flamengo. Diego Alves. Então, assim, cara, mas ele já era inteligente. Sim. Ele tava jogando, mas tu vê assim, o papo dele é de cara... Que entende. Entende de parte tática. E viveu muito tempo na Europa, né? Pegou os melhores lá na Europa. Imagina, só trabalhou com o Simeone. Se eu não me engano, a escola dele foi só, cara, vai fatalmente. Tomara que ele ganhe alguns títulos com o Flamengo, mas eu tenho até medo. Se ele ganhar muito, ele vai pra Europa. Aí vão perder também, aí vai pra achar outra, é difícil. Mas ele pode fazer que nem o Abel, né? O Abel do Palmeiras ali veio proposta e ele ficou. Foi também ficando, né? Alô, quantos anos já tá o Abel aqui no Brasil? 4 anos já? 4, 5 anos. 4, 5 anos. Que loucura isso. Superou, acho que o tempo que o Renato ficou no Grêmio ali. Eu queria que acontecesse isso com o Grêmio. Esse tempo bom, espero que melhore. O Suárez salvou um pouquinho nós ali em 2023. Suárez foi loucura, né? Que é isso, que jogador né? É esse? Que jogador. Quem viu, hein? Eles fizeram um comparativo, tirando os gols que o Suárez fez no ano de 2023, o Grêmio caía aquele ano. Porque os gols dele salvou o Grêmio. Porque o Grêmio tomou muito gol. Mas o Grêmio... Contra o Botafogo tomou 3, só que o Suárez foi lá e fez 3. E contra o Vasco São Januário, que do nada tava perdendo, ele virou um jogo rápido assim, que ele... Loucura. Teve muitos jogos que eu vi do Grêmio com o Suárez, teve um Grenal que eu vi que o Inter tava amassando o Grêmio no estádio do Grêmio. Bola na trave do Inter, daqui a pouco o Suárez pegou uma bola, girou, chutou de fora, eu falei, não, pra falar pro meu amigo gremista, tá vendo porque ele ganha mais de 1 milhão? Tá vendo aí? Verdade. Os caras reclamou que tá 12 milhões pra ele, tá velho. Eu falei, meu irmão, um velho desse aí, a panela velha que faz comida boa. Esse daí não tem o que fazer. Quem viu, viu. E jogou com o joelho praticamente. Eu, antes de nós finalizar, só tenho mais uma pergunta. Eu sou do futebol, eu fico com várias perguntas né, do futebol. Você era zagueiro, até me impressionei com a altura do homem, nunca tinha visto você pessoalmente, assim, perto. Como zagueiro, qual era a maior dificuldade de enfrentar? Qual jogador, como é que seria a pergunta? Que tipo de jogador era mais difícil marcar? Um jogador mais rápido, um jogador mais técnico? E também qual foi o mais difícil de tu marcar na tua carreira? Eu tive muitos jogadores assim acho que no passado, não sei, cara, no passado acho que tinham mais jogadores assim...
Por exemplo, eu vi jogadores, eu vou falar dos que eu vi. Sim. O Guerreiro no Corinthians, uma época, era muito difícil. Não, Guerreiro. Muito difícil. Matador com qualidade. Verdade. Eu vi Diego Tardelli no Atlético Mineiro, uma fase que ele voava. Tardelli era monstro. Outro cara fantástico que tinha uma qualidade. Hoje ele seria seleção e estaria num grande da Europa. Dagoberto. Cara, Dagoberto era monstro. Monstro. Esquerda. E assim, pedalava esquerda, direita igual, cara. Ficava assim, cara. Como pode? Esse cara, o fundamento dele é absurdo. Ele é rápido, inteligente. Tá louco. Eu joguei com o Robinho no Santos também. Neymar não dá pra falar. Neymar tem que tirar. Neymar loucura, é tudo isso, né? Aí. Neymar não tem, cara. Rápido, esquerda, direita, fala, finaliza, cabeça, falta. Todo mundo que jogou com ele ou contra ele fala que era uma loucura, cara. E a gente vê até hoje, ele entrou agora no jogo contra o CRB. Sim. Cara, as bolas que ele já botou na cara do gol. Ele jogou os caras na cara do gol, quase fez o gol, o goleiro defendeu. Isso lá. Que eu tô falando, é uma parece loucura, que é fácil. Ele é tão gênio que tudo que ele faz, tu vê que ele entrou em 10 minutos, ninguém fez o que ele fez. Ali foi o... Ali não tem comparação, velho, porque... Que loucura, né? Você vi cara bom pra caramba, mas ali é gênio. Cara que você dá meio milímetro de espaço, ele... Raciocínio é diferente, mentalidade diferente, tudo é diferente. É muito... É uma pena que teve muita lesão, né? Nesses últimos tempos, né? Teve muita lesão. Eu tava vendo da Copa de 2022 pra cá, não deu 30 jogos. Não deu. Cara, 30 jogos, às vezes o cara joga no ano. Infelizmente, né? Mas... Não sei o que aconteceu na vida dele, assim, extra-campo. Deve ter acontecido alguma coisa. Neto, antes de nós concluir, quero depois que também você deixe uma mensagem aí pra todo mundo que tá nos assistindo. Eu citei aqui no início que a gente tem uma parceria com uma loja cristã, eles são também da nossa igreja, uma das filiais em Joinville. Eles patrocinam aqui o canal e eles vão estar presenteando você com uma camiseta e eles falaram, pede pro Neto escolher lá no site uma camiseta que ele quiser e a gente vai mandar. Então eu tô aqui com o site aberto para te escolher agora, tá na página, escolha aí uma camiseta que é do teu gosto e aí eles vão mandar. E enquanto o Neto vai escolhendo, pessoal, se inscreve aí no canal, já compartilha com alguém esse podcast. O Neto, além de falar da carreira dele, tudo que passou, deixou para nós aqui muitas chaves. Principalmente para você jovem, chaves importantíssimas que eu falo assim para mim. Tem aqui outros jovens na produção, edificou muito a minha vida. Tô aprendendo muito com esses podcasts que a gente tem gravado aqui. Então, gente, compartilha. Hoje é o Neto, já tivemos aqui outros convidados. Então, que a gente possa avançar esse canal. A gente tá chegando a 1.300 inscritos, pessoal. Então, nos ajude. Vamos colocar uma meta, Wesley. Tu que é bom de meta. A gente sempre colocou uma meta. Vamos colocar uma meta até agosto, uma meta aí. A gente tá com quase 1.300. Uma meta até agosto. 1.800? Então nos ajude, ó. O Wesley é o homem da meta aí do canal. 1.800 inscritos até chegar em agosto, tá? Escolheu, Neto? Aqui. Então tá escolhido aqui. O pessoal da OJF Club vai mandar a camiseta Amém pro Neto. Obrigado, pessoal. Vocês que nos patrocinam aí, muito obrigado de coração, Bruna, Lucão, por esse patrocínio. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E você que tá nos assistindo pode entrar no site e usar o cupom Café com Jesus 15. Aí a gente vai marcar um futevôlei pra eu assistir, porque eu não jogo futevôlei. Não joga, não? Acho que aprendendo também, cara. Eu mais jogar mesmo futebolzinho, mas futevôlei, sei que tem que treinar. A gente marca de eu assistir ali perto de casa, ali no Jardim Itália, vocês jogar e eu entrego a camiseta pra ti. Beleza. Neto, então pra gente concluir, eu quero que você deixe uma mensagem final pro pessoal que tá nos assistindo, algo de Deus aí do teu coração, que o Espírito Santo ministrar na tua vida, pra gente concluir esse podcast aí com chave de ouro. Amados, o que eu gostaria de deixar para todos que estão nos assistindo aqui é que nesse mundo a gente vai ter aflição, vai ter dificuldade. Eu entrei na igreja agora, não sofro mais nada. Vai sofrer. Mas diante do sofrimento, Jesus nos deu um conselho que é fundamental: bom ânimo. O bom ânimo, ele vence qualquer barreira. Bom ânimo, ele vence qualquer dificuldade. Bom ânimo é você estar animado diante das situações. Imagine se Davi olhasse para o gigante e falasse: meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Imagine se Jesus olhasse para a cruz e olhasse: e agora? Eu não quero isso.
Bom ânimo é enfrentar as dificuldades. Enfrentar as dificuldades entendendo que há um propósito em meio a tudo isso que você está vivendo. Bom ânimo nos traz paz. Paz para entender e viver aquilo que o Senhor tem para a gente como propósito. Amém. Eu não queria passar por uma tragédia. Óbvio que não. Eu queria ganhar dinheiro com futebol, ajudar minha família. Eu tinha uma proposta que viria provavelmente do Japão, da China. Viria muita grana diante do dom que Deus me deu. Mas Deus permitiu que eu estivesse aqui, no meio de um olho do furacão, vivendo o que eu vivi, perdendo amigos, ganhando outros amigos, lutando pelas famílias, tentando ajudar o clube, tentando entender um pouco mais sobre essa vida. Deus permitiu. Deus quis? Não. Deus não quer uma tragédia, não quer a morte de ninguém. Ainda mais em massa dessa forma. Mas Deus permitiu. Diante dos erros do homem, Deus permitiu que eu fosse massacrado, apertado, perdesse amigos, ficasse com a mente embaraçada. Mas eu teria que ter bom ânimo. Porque no meio das situações que eu vivi, Deus nunca me abandonou. Amém. E se eu tivesse morrido, Deus também não teria me abandonado. Então meu conselho para você hoje é: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo nas dificuldades, nos momentos de crise, porque são esses momentos que a gente vive que faz com que a gente tenha mais fé, que a gente se agarre mais com Cristo e que a gente entenda que apesar das coisas boas que a gente vive aqui, vai ter muita coisa ruim acontecendo. E o que é bom mesmo, o filé mignon da fé, está na eternidade. Aqui é uma passagem de aprendizagem, lições, dificuldades, alegrias e tristezas, tudo isso com Cristo. Mas a eternidade é o local que Deus preparou para aqueles que o amam, que esperam nele. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha muita fé, resiliência no seu coração, tenha bom ânimo diante das dificuldades, porque Deus vai dar vitórias aqui na terra, mas a maior vitória que nós temos está lá no céu, guardada com Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, Neto, muito obrigado de coração por ter aceitado o convite. Eu fui edificado, os guris que estão aqui conosco, creio que também foram, e eu sei que esse podcast vai edificar muitas vidas. De coração, muito obrigado. Amém. Por esse convite. A gente sonhava com esse podcast há muito tempo, mas Deus colocou nesse tempo pra gente fazer esse papo e eu tenho certeza que vai alcançar muitos corações. Amém. Para nós concluir, a gente tem uma frase, porque a gente sempre encerra que os podcasts e os convidados falam junto, a gente fala junto, que é: já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Deu pra decorar? Deu pra decorar. Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Então eu e o Neto vamos falar aqui, mas já se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. Vamos olhar para aquela câmera do meio ali e falar: 1, 2, 3. Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Valeu, Neto. Obrigado, tá?